Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. Bem, a semana passada nós estudamos a primeira parte desta fabulosa epístola escrita pelo apóstolo Tiago. Hoje nós vamos concluir esta lição com a segunda parte. Vem comigo. Na semana passada nós falamos um pouco acerca de vários aspectos interessantes que essa carta tem. E paramos no tópico 3.1 com temas da epístola, onde estudamos alguns textos, vimos alguns textos relacionados a temas como provação, sabedoria, humildade, tentação, ira, palavra, piedade, imparcialidade, lei, obras, língua, submissão, ou seja, todos os temas que estão inseridos nesta carta nos seus 5 capítulos. Nós vimos que são vários. Hoje nós vamos dar continuidade daqui. Tiago e o Sermão do Monte, o tópico 3.2. E aí eu gostaria de fazer com vocês alguns comentários acerca deste tópico. Bem, aqui na primeira parte da tabela nós temos o conteúdo do livro. No meio nós temos a passagem de Tiago. E aqui no final, na terceira coluna, temos as passagens em Mateus. O que acontece aqui na revista nesse momento? O autor da revista pegou esses temas, que são conteúdos do livro, e fez um comparativo para perceber a semelhança que essas mesmas passagens que estão em Tiago têm com essas passagens em Mateus. E nós vamos observar uma por uma. Esta primeira refere-se à alegria em meio à provação. Em Tiago 1:2, Tiago fala que é para considerarmos motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 10 ao 12, é a passagem que Jesus fala sobre as bem-aventuranças, vocês devem lembrar bem. E Jesus fala que aqueles que são perseguidos por causa da justiça herdam o reino dos céus. E quando fomos insultados, perseguidos e caluniados por causa dele, deveríamos nos alegrar e nos regozijar, porque grande seria a nossa recompensa no céu, ou é a nossa recompensa no céu. Por quê? Porque da mesma forma, os profetas também foram perseguidos no passado, os profetas que viveram antes de nós. Então, tanto Tiago como Jesus ensinam que somos bem-aventurados se sofrermos por Cristo, ou seja, aí a gente pode perceber a alegria de um cristão, mesmo estando em meio a provações. No segundo, a exortação à perfeição, em Tiago 1:4, Tiago fala que a perseverança deve ter ação completa para nos tornarmos pessoas maduras e íntegras, sem nos faltar coisa alguma. Aí em Mateus 5:48, é a passagem que Jesus nos instrui a buscarmos a perfeição como o Pai Celeste é perfeito. É aquela famosa passagem que Jesus diz, olha, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Tanto Tiago aí como Jesus vão instruir o cristão a serem pessoas corretas diante de Deus e corretas diante da sociedade. Tanto Jesus quanto Tiago estão instruindo as pessoas a isso, a serem corretas, honestas, sinceras. No tópico 3, aí na terceira linha, nós temos o pedido de dons. Em Tiago 1:5, Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá livremente a todos que pedirem de boa vontade. De boa vontade Deus dá, né? Deus responde. Já em Mateus 6:7, é aquela passagem que Jesus nos fala que quando orássemos não deveríamos ficar sempre repetindo a mesma coisa, como os pagãos faziam, porque eles pensavam que eram por muito falar e que seriam ouvidos. Aqui, tanto Tiago quanto Jesus está incentivando os cristãos a orarem a Deus.
E Jesus ainda ensina que a oração não deve ser um ato ritualístico, onde se repete as mesmas coisas, e sim um quebrantamento, um rasgar de coração, como Deus falou com o profeta Joel, né? Aqui nessa quarta linha, nós temos a condenação da ira. Aí em Tiago 1,20, Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, não há homem justo para julgar outro homem como Deus. Em Mateus 5,22 é aquela passagem que Jesus diz que qualquer pessoa que se ira contra o seu irmão estará sujeita a julgamento. Tanto Tiago como Jesus repudiam o julgamento humano, sempre lembrando que ninguém é justo como Deus. Então, quem deve julgar é somente Deus. Aqui na quinta linha, acerca do ouvir e do praticar, aqui nesse texto de Tiago 1,22, Tiago exorta os cristãos a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aí em Mateus 7,24, Jesus diz que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Tiago e Jesus, ambos estão advertindo severamente quanto à importância da prática daquilo que lemos e ouvimos da palavra de Deus. Tanto para um quanto para o outro. Não adianta ouvir ou ler a palavra e não pô-la em prática, né? Muito bem. Na linha seguinte, nós temos aqui o tema: a necessidade de se cumprir toda a lei. Aí em Tiago capítulo 2, versículo 10, Tiago diz que quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto dela, torna-se culpado de quebrá-la por inteiro, né? Aí em Mateus, no capítulo 5, Jesus diz que todo aquele que desobedecer a um dos mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar também outras pessoas a desobedecerem da mesma forma, serão chamados menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos seria chamado de grande no reino dos céus. Tanto Tiago quanto Jesus, ambos, nos advertem quanto à importância de não violarmos as leis divinas. Na sequência, nós temos as bênçãos por mostrar misericórdia. Em Tiago 2, versículo 13, é o texto que Tiago diz que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso e que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em Mateus 5,7, Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles também obterão misericórdia. Tanto Tiago quanto Jesus, ambos estão lembrando dos benefícios que a misericórdia exercida por nós pode nos proporcionar. Na sequência, nós temos a bênção por causa da pacificação. Em Tiago 3, versículo 18, aí, aquele texto que Tiago diz que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aí em Mateus 5,9, Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tanto Tiago quanto Jesus estão ensinando que além de devermos ser pessoas pacíficas, isso nos traz bênçãos também. Interessante, né? Na sequência, nós temos a incompatibilidade entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Aqui em Tiago 4, versículo 4, Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e quem quer ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Em Mateus 6, versículo 24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Quando isso acontece, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, não podemos servir a Deus e ao mundo, ponto. Tanto Tiago quanto Jesus estão nos ensinando o quê? Que há uma enorme incompatibilidade entre Deus e este sistema mundano, e que os verdadeiros cristãos não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Muito bem.
Na sequência, nós temos a bênção por causa da humildade. Em Tiago 4, versículo 10, Tiago diz que aqueles que se humilharem diante do Senhor, o Senhor os exaltará. Em Mateus 5:3, Jesus diz o quê? Que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tanto Tiago quanto Jesus estão nos lembrando que os cristãos precisam ser pessoas humildes e que a recompensa destes é divina também, e não é a recompensa terrena. Na sequência, nós temos o tema condenação do juízo contra outros, né? A condenação do juízo contra outro, ou seja, aquela ideia das pessoas ficar um julgando o outro. Então, nós temos uma condenação acerca dessas ações. Em Tiago, aí, o capítulo 4 ainda, versículo 11 e 12, Tiago instrui os cristãos a não falarem mal um dos outros. Porque quem fala contra um irmão ou julga um irmão está falando contra a lei. E neste caso, está julgando a própria lei. Fazendo isso, além de estar descumprindo a lei, a pessoa está se colocando como o próprio juiz, né? A lei divina, no caso. Ele diz que só há um legislador e que é juiz, que é Deus. Só Deus pode julgar as pessoas. Ele chega até a questionar: quem somos nós para julgarmos alguém? Aí em Mateus, no capítulo 7, nós também temos o ensinamento de Jesus acerca disso. Jesus diz que ninguém deve julgar ninguém para não ser julgado também. E Jesus ainda insiste dizendo: porque da mesma forma que vocês julgarem alguém, vocês também serão julgados. A mesma medida que usar para alguém também será usada contra você. É nessa passagem que está escrito assim: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta do graveto que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixe eu tirar o cisco que está no seu olho, se tem um graveto de todo tamanho no seu olho também? Aí Jesus chama isso de hipocrisia e diz o seguinte: tire primeiro o graveto de seu olho, aí então você verá claramente e terá condições para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui, nesses dois exemplos de Tiago e de Jesus, como eles colocam, tanto um quanto o outro estão sendo ainda mais severos quanto ao julgamento humano, né? Em outras palavras, Tiago diz para ninguém fofocar, falando um do outro, e Jesus manda cada um tomar conta de sua vida primeiro, ao invés de ficar se importando com a vida alheia, com a vida do outro, né? E de forma direta, é isso aí. Na sequência, nós temos a traça e ferrugem corrompem a riqueza terrena. Tiago 5,2, Tiago diz que as riquezas apodrecem e as traças corroem as nossas roupas. Aí em Mateus 6,19, Jesus diz que não devemos nos preocupar em acumular tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem destrói tudo, os ladrões roubam tudo. Que nossa preocupação com a riqueza deve ser as riquezas divinas. Tanto Tiago quanto Jesus estão lembrando que as riquezas terrenas acabam e são passageiras e só nos tornam ricos aqui na terra. Nós devemos lembrar em juntar o nosso tesouro no céu. Como, por exemplo, como diz o próprio Tiago, com fé e obras, ou seja, com fé e ação. Meus queridos, temos muitas formas, né? Quando nós, por exemplo, o próprio Tiago fala isso, quando a gente ajuda uma pessoa a se arrepender do pecado dela, quando a gente ganha as pessoas para Cristo, tudo isso é acumular tesouros dos céus, né? Fazer o bem, amar incondicionalmente, enfim. Na sequência, nós temos os profetas como exemplo. Em Tiago 5,10, é o texto que Tiago diz que nós devemos ter os profetas do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento que enfrentamos em nossos dias. Aí em Mateus 5,12,
É aquele texto que Jesus nos lembra que os profetas que viveram antes de nós também foram perseguidos por causa da obra, por serem servos do Senhor, né? Tanto Tiago quanto Jesus estão nos apontando os profetas como exemplos de vida, pois eles também sofreram muito por causa do Senhor, mas eles permaneceram firmes e não abandonaram a fé em momento algum. Aí, da mesma forma que o próprio Tiago e os demais apóstolos se tornaram exemplos para nós em nossos dias, além dos profetas. Os discípulos tinham os profetas como exemplo, a olhar para trás e vê-los como exemplo. Nós, nos dias atuais, temos, além dos profetas, os próprios discípulos de Jesus como exemplos, né? Que permaneceram firmes, morreram de forma trágica cada um deles, mas não negaram a Cristo de forma nenhuma, perseveraram firmes e fortes na fé. E temos, por fim, a condenação dos juramentos. Ora, em Tiago 5,12, Tiago diz que não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa aqui. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. É aquele famoso texto do sim, sim, não, não, para a gente não cair em condenação. Aí em Mateus, no capítulo 5, ainda no discurso de Jesus, Jesus também disse que não devemos jurar de forma alguma, né? Aquele texto que ele fala que a gente não deve jurar nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos pés dele, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem pela cabeça, porque não podemos tornar branco ou preto nem um fio de cabelo, a gente não tem esse poder. Então, tanto Tiago quanto Jesus, ambos condenam com veemência a prática do julgamento. A prática do juramento. Tiago diz que o homem de Deus precisa ter palavra. É sim ou não? E Jesus ainda reforça a ideia do sim, sim, não, não. E Jesus diz, olha, o que passa disso vem de procedência maligna. A palavra de vocês sejam sim, sim, não, não e ponto final, não tem negócio de muita história não. Bem, pessoal, aqui esses comentários que eu gostaria de fazer. Acho interessante a gente fazer essa coligação aí. Por quê? Porque reforça a ideia de que eu falei na aula passada, de que o ensino de Tiago está baseado naquilo que ele vê vindo de Jesus, né? Ou seja, em outras palavras, o ensino de Tiago está totalmente baseado no ensino do Senhor Jesus. Aqui nós temos uma mensagem de Tiago para hoje. Você tem se preocupado mais, assim como Tiago, com o que Cristo quer que você seja ou com o que as pessoas pensam de você? Ora, eu penso que você precisa estar atento às duas coisas. Em primeiríssimo lugar, todos nós precisamos estar preocupados, assim como Tiago estava, com o que Cristo quer que sejamos. Esse é o primeiro passo incondicional. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem que se preocupar com o que as pessoas pensam da gente, assim. Eu já vi muitas pessoas dizer, não me preocupo com o que ninguém pensa de mim, com o que as pessoas pensam de mim, tal. E se de alguma forma a gente estiver transparecendo aí um mau testemunho para essas pessoas? Né? A gente também não pode viver de qualquer jeito com essa desculpa de que não está nem aí para o que os outros pensam. É bom refletir nisso também. Bem, tem uma outra coisa interessante aí para observarmos. Nesse tópico 4, aqui a gente tem uma tabela antes, que tem 3 palavras aqui que tem um propósito prático nesta carta: encorajar, exortar e ensinar essas pessoas. Tiago, ele sabia muito bem o que os seus destinatários passaram. E por isso ele usou sua experiência para encorajar os cristãos a persistirem em meio às dificuldades. Porque Tiago sabia que a provação
reforça a fé. E a fé reforçada produz perseverança. A perseverança produz ação completa sobre o cristão. Portanto, ele encoraja aquelas pessoas que, como disse na aula passada, eram cristãos que viviam fora de Jerusalém. E por isso não tinha aquele privilégio de ter continuamente os discípulos por perto, a liderança por perto ali para estar fazendo esse papel. Então, Tiago, sabendo dessa realidade, ele usa a sua própria experiência para encorajar aquelas pessoas. Mas não só encorajar, também exortar. Tiago sabia como lidar com as situações mais difíceis da vida cristã. E por isso ele usou de sabedoria para corrigir os cristãos em suas práticas. Tiago foi muito sábio com as suas palavras. Foi duro? Foi, mas foi necessário e com sabedoria e, sobretudo, amor. Mas, além de tudo, ele também ensina aqueles irmãos, porque ele sabia muito bem quem foi Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, de forma que ele baseou toda a sua epístola, toda esta carta é nítida que é baseada nos ensinamentos de Jesus. Ele usou o conhecimento que ele adquiriu para ensinar os cristãos a viverem de forma correta, segundo o ensino de Cristo e não dele próprio, Tiago. Então, é perceptível que nesta carta há um propósito prático: encorajar, exortar e ensinar aqueles irmãos a perseverarem, a permanecerem firmes na fé. Aqui nós também temos uma aplicação para os nossos dias. Você tem vivido cada um dos propósitos descritos nesta sessão que nós estudamos aqui? Encorajamento, exortação e ensino são palavras que constituem a prática da sua vida cristã? Pense nisso. Tópico 5. Cristo em Tiago. Tiago ele faz referência ao Senhor Jesus Cristo logo no início da carta. No capítulo 1, no versículo 1 ele faz, no capítulo 2, no versículo 1 logo ele faz. E ele também antecipa a vinda do Senhor Jesus. Ali no capítulo 5, no versículo 7 a 8, ele fala do retorno do Messias e que o Messias vai voltar. Ele faz questão de relembrar para o seu leitor que Jesus Cristo vai voltar e que ele todo cristão deve esperar pacientemente. Ele dá até um exemplo de um agricultor que espera com paciência para que a semente vingue, cresça, dê fruto, para então vir a colheita. Da mesma forma, o cristão precisa estar preparado para esperar o Senhor Jesus. E nós temos aqui no capítulo 5 também uma mensagem para hoje. Para Tiago, Jesus é o Senhor. Tudo o que Tiago ensina está vinculado ao ensino do Senhor. Quem é Jesus para você? E o que você faz a respeito disso? Não basta só sabermos quem é Jesus para nós. Talvez você tenha pensado, Jesus para mim é tudo, Jesus para mim é o meu Deus, Jesus é o meu Pai, é o meu Salvador. Mas o que é que você tem feito ou o que é que você faz a respeito disso? O que é que você faz com isso? Pense nisso. Bem, concluindo, pessoal, quer dizer, antes de concluir, eu gostaria de fazer o seguinte. Baseado no que você leu, no que você refletiu, no que você meditou ao ler esta carta, pense e responda. Preparei 7 perguntas para você. A primeira: como nós devemos lidar com as provações? Você leu isso na carta. O Tiago fala acerca de como devemos lidar.
Então pense aí e responda. Como é que devemos lidar com as provações? Como podemos obter sabedoria? Tiago também fala. Pelo que somos tentados. Pelo que é que nós somos tentados? Tiago fala. E qual o resultado de cedermos à tentação? A quarta pergunta é: o que é necessário fazer para não nos enganarmos a nós mesmos? Fácil, né? Quinto, qual é o resultado de viver na prática da palavra de Deus? Opa, essa é muito fácil também. A sexta pergunta que eu te faço é: quais são as evidências de que alguém de fato é religioso, mas do ponto de vista de Deus e não do homem? Muito fácil também que Tiago fala isso. E a última pergunta que eu te faço é: de que maneira as igrejas às quais Tiago escreveu estavam fazendo acepções de pessoa? Tiago combateu muito essa questão e se você leu e meditou na carta, vai ser fácil responder essas 7 perguntas. Tá certo? Bem, pensando em tudo isso, reflita nessa mensagem para hoje. Quem é Jesus para você e o que é que você tem feito a respeito disso? Jesus é alguma coisa para você, não é isso? Muito bem, que bom. Mas o que é que você tem feito com o que Jesus significa para você? Tem guardado só para você ou tem tentado reproduzir isso de alguma forma? Bem, pessoal, e assim nós concluímos a nossa carta. Assim nós podemos concluir esta valiosa carta de Tiago aos judeus que estavam fora de Jerusalém, os chamados judeus cristãos da dispersão. Fazendo um resumo, então, para concluir, podemos dizer o seguinte: como esses judeus, esses cristãos, estavam longe do centro da fé, ou seja, longe de Jerusalém, que era a principal cidade dos judeus, onde a igreja estava com mais força, os principais líderes estavam lá, inclusive o próprio Tiago era líder na igreja em Jerusalém. Eles acabaram ficando carentes de encorajamento, carentes do ensino, da disciplina, acabando então tendo que viver a fé cristã sozinhos, sem muitas orientações. E aí nós sabemos os perigos que grupos assim correm. Então, diante disso tudo, Tiago, atento a essas demandas, escreve com o intuito de transmitir a esses irmãos, de forma bem prática, como eles deveriam lidar com as provações, com o dinheiro, com o preconceito, com o uso das palavras, com os conflitos, com a ganância e a corrupção. Além das doenças e sofrimentos, misturando exortação e admoestação aplicados ao contexto daquelas pessoas ali. Espiritualmente falando, tanto a carta de Tiago quanto a de Pedro refere-se a um ministério de restauração que faz o irmão desviado voltar aos caminhos do Senhor, poderíamos dizer assim. O ministério assim estimula o arrependimento e a confissão dos pecados e conduz a pessoa ao arrependimento. Mesmo que seja uma multidão de pecados, não importa. Como está escrito em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoarmos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago, ele finaliza sua carta convocando todos os cristãos a também participar deste ministério de restauração. Olha o que ele diz em Tiago 5, 19 e 20, que são os 2 últimos versículos do capítulo da carta. E da carta também, né? Finalizando a carta. Ele diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Bem, segundo os historiadores da igreja, não muito tempo depois dessa carta, cerca de 3, 4, 5 anos, talvez no máximo, nosso amado irmão
Tiago foi capturado, apedrejado e morto em Jerusalém por volta do ano 62 depois de Cristo, do ano 62 da era cristã. E assim finalizamos o nosso estudo da carta de Tiago. E eu queria te lembrar que essa semana você pode fazer a devocional, se você não fez, baseada na carta de Tiago. Se você já fez, você agora vai fazer baseada na carta de Pedro, 1 Pedro, que é a nossa 10ª lição no próximo domingo. Se você não teve a oportunidade de fazer, está aqui de novo a devocional para esta semana. Tá bom? Faz essa devocional, responde todas essas perguntas e seja muito edificado. Agora eu te convido a participar da nossa dinâmica Os Bereanos. Bem, nesta dinâmica você vai ter a oportunidade de fazer aí uma brincadeira com o pessoal na sua casa. Você já sabe, né? Quem errar mais vai lavar os pratos do almoço. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Quais os 2 requisitos para agradar a Deus, segundo o ensino de Tiago? Fé e amor? Fé e brandura? Fé e obras? Ou fé e esperança? Tempo! Fé e obras. Segunda pergunta. Qual a primeira ilustração usada por Tiago para demonstrar o poder da língua? A língua de uma cobra? O fogo em um bosque? Uma espada? Ou freio na boca dos cavalos? Tempo! Freio na boca dos cavalos. Terceira pergunta. Quantas ilustrações Tiago utiliza para mostrar o poder destruidor da língua? 1, 2, 3 ou 4 ilustrações? Tempo! 3 ilustrações. Muito bem. Vamos para a quarta pergunta. Qual ilustração Tiago usa para demonstrar que não é possível o cristão ter uma dupla personalidade? A casa sobre a rocha? A moeda de pouco valor? 2 pardais? Ou manancial de águas doce e amarga? Qual dessas é a resposta certa? Tempo! Manancial de águas doce e amargas. Quinta pergunta. Quantos tipos de sabedoria Tiago indica que existem? 1 tipo, 2, 10 ou incontáveis tipos de sabedorias? Tempo! Dois tipos de sabedoria. Sexta pergunta. De acordo com Tiago, qual é o primeiro inimigo a ser combatido? O diabo, os espíritos, o mundo ou a carne? Tempo! A carne. Muito bem. Sétima pergunta. Quais são os 3 inimigos que o cristão precisa combater? A carne, o mundo e os anjos? A carne, o mundo e o diabo? A carne, o homem e o diabo? Ou o pecado, o mundo e o diabo? Quais são? Tempo! A carne, o mundo e o diabo. Muito bem. Oitava pergunta. Citando Provérbios 3:34, Tiago disse que Deus se opõe aos orgulhosos e concede o que aos humildes? Mais humildade? Concede riquezas? Concede graça? Ou concede sabedoria? Tempo!
concede graça. 9ª pergunta. Que cuidado o cristão deve tomar a respeito de suas palavras? Nunca jurar? Cumprir sempre o que jurar? Jurar e não cumprir o que diz? Ou nunca jurar, mas cumprir o que diz? Que cuidado o cristão deve tomar a respeito de suas palavras? Tempo! Nunca jurar, mas cumprir o que diz. 10ª pergunta. Complete. Entre vocês há alguém sofrendo? Pararararará. Há alguém que se sente feliz? Pararararará. Ou seja, qual dessas alternativas completam esta afirmação ou esta pergunta? Que ele chore e que ele ria? Que ele fique bom e que ele seja mais feliz? Que ele ore e que ele cante louvores? Ou que ele morra, que ele viva para sempre? Tempo! Que ele ore, que ele cante louvores. Então, ficaria assim. Entre vocês há alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Bem, meu querido, minha querida, obrigado pela sua paciência e pela participação nesta aula. Até o próximo domingo, com a primeira parte de 1 Pedro. Estude a lição, leia esta carta, medita nela durante a semana e até o próximo domingo. Tchau!